Você sabe, Jorge, que meu pai tem uma frase que ele sempre repetia e eu trago ela comigo até hoje, né? Acho que é uma coisa assim, a oportunidade é a mãe da necessidade, né? Então você tendo necessidade, você cria oportunidade. Então ele dizia também de que a gente não pode reclamar de não ter oportunidades, porque as oportunidades a gente cria. Bem-vindos a mais um podcast do Tela. Tela Negócios e Missões é onde a gente se encontra para falar de cosmovisão bíblica acerca do mundo dos negócios. É como a gente faz negócio com a lente ajustada do Espírito Santo acerca de mordomia bíblica, né? Para fazer negócios e impactar o meio em que vivemos. Vamos falar também de liderança e hoje é um dia especial. Trouxe aqui um especialista, um faixa preta em liderança, uma das maiores autoridades hoje aí, representante de um super instituto chamado Lead Like Jesus. Então, hoje você não pode perder, até o último minuto aí você vai ter certamente não só pílulas, mas ensinamentos, porque no final do dia o que importa para nós como cristãos é modelar Jesus. E o Jorge estudou, já revelei aqui, então deixa eu dar um bom dia. Jorge Monteiro, bem-vindo aqui. Obrigado, Eduardo. Bom dia, que bom estar com você aqui, com toda a audiência do Tela. É uma grande honra para mim poder compartilhar com vocês, né? Aquilo que Deus tem colocado no meu coração, tem me chamado a fazer aí nessa área da liderança, né? Dessa liderança que modela Jesus, né? Então, obrigado mais uma vez a você e ao Tela. Muito bem, vamos nessa. Então, só completando aqui as credenciais, Jorge Monteiro, então, modelou, né, a mente de Jesus. Como é que é isso, né? Como é que é Jesus como líder, né? Então, a gente vai repercutir bastante e você vai perceber. Eu tive a oportunidade, até dar um spoiler aqui, tive a oportunidade de participar do programa de imersão liderado pelo Jorge, ao modelo de Jesus, né? E algumas coisas mudaram nas empresas da qual eu faço parte e tem realmente impactado muitas vidas. Mas deixa eu concluir aqui as credenciais. Então, ele é especialista em liderança, conselheiro estratégico de empresa. Então, se você está nos assistindo também aí, precisa de um cristão muito experiente, você vai ouvir um pouco do currículo dele aqui, certamente o Jorge pode ser uma das pessoas que pode te ajudar, né, baseado em Provérbios 11:14, na multidão de conselhos da sabedoria. Então, se você tem conhecimento técnico, mais visão do reino, vai dar certo. É isso aí. Né? Muito bem, Jorge. Então vamos lá, vamos começar do começo, né? Todos que me acompanham aqui sabem que eu tenho uma tese validada, inclusive, pelo seu conterrâneo lá do Rio de Janeiro, Djalma Pinho, meu amigo, meu grande parceiro. Querido, um grande abraço para o Djalma. E a minha tese é a seguinte: na adolescência é que a gente recebe os inputs para a vida dos negócios, né? E muitos que eu faço essa pergunta aqui, eles falam assim: rapaz, eu não tinha pensado nisso, faz todo sentido. Com você foi diferente? Você está dentro dessa estatística, esse Data Edu? É interessante isso que você está falando, porque eu fiquei órfão de pai muito cedo, né? Meu pai morreu muito cedo e a morte do meu pai, ela trouxe para a família necessidades financeiras. Então eu, como era o filho mais novo, filho caçula, aconteceu que, e meus irmãos já eram quase adultos, eu fiquei aquele que mais sofreu essas necessidades. Então o que eu tive que fazer? Eu tive que me virar. Como todo bom brasileiro, eu sempre procurei alguma maneira de ganhar algum dinheiro para poder suprir necessidades de casa, mas também para suprir minhas necessidades pessoais. E aí eu fazia de tudo. Eu consertei bicicleta, eu pintei carro, né? Eu estava disposto a fazer qualquer coisa naquela época para poder ter o meu dinheiro. O que aconteceu a partir daí? Nisso eu fui ser militar depois. E ali, mesmo sendo militar, eu comecei de novo a empreender. Eu peguei aquele espírito de sempre encontrar uma oportunidade de ter uma renda a mais e comecei a fazer uma coisa muito curiosa, né? Eu fui vender Natura. Uau, mas peraí, calma aí. Vamos lá. Natura não é o programa de venda, porta a porta, catálogo de mulheres? Como assim você foi vender Natura? Olha que interessante, lá no Rio eu fui o primeiro homem a vender Natura.
Uau, Primeiro é um vendedor pioneiro aí. Pioneiro, né? Vendendo Mas como é que Natura. aconteceu isso, Jorge? Você chegou e falou Ganhei assim, um eu quero vender Natura mesmo sendo homem. Cara, eu ganhei um perfume de presente, de aniversário, Uhum. gostei, quis descobrir se eu quisesse repor onde é que eu comprava, e descobri que aquilo ali era uma venda, que dependia de um pessoal, que tinha catálogo, tal. Eu falei, tá bom, mas e se eu quiser vender? Cara, não tinha internet, não tinha nada disso. Eu literalmente eu fui correr atrás. Bati na porta lá onde era no Rio. Ó, você tem que fazer um curso. Quando cheguei lá, só tinha mulher. Falando de maquiagem, Que falando loucura. de óleos, de etc. Participei, fiz o curso, comecei a vender. Cara, Isso você já era militar. já era militar. Uhum. E me tornei um grande vendedor. Que Ao legal. ponto que eu ganhava muito mais vendendo Natura do que meu próprio salário como militar. Eu Uhum. paguei a minha faculdade vendendo Natura. Né? Uau, olha aí. Você sabe, Jorge, que meu pai tem uma frase que ele sempre repetia e eu trago ela comigo até hoje, né? Acho que é uma coisa assim, a oportunidade é a mãe da necessidade, né? Aham. Então você tendo necessidade, você cria oportunidade. Então ele dizia também de que a gente não pode reclamar de não ter oportunidades, porque as oportunidades a gente cria. É isso aí. Não é interessante? É interessante o ponto isso de aí. vista? Exatamente. E tem uma coisa também, né? Não existe oportunidade que não necessite de você fazer algum tipo de investimento de tempo, de esforço, de recurso para que você aproveite ela. Uhum. Então tem muita gente que fala assim, eu quero uma oportunidade, mas ele acha que a oportunidade é um pacote pronto que vai cair no colo dele. Não, não. Essa oportunidade ela precisa ser desenvolvida e trabalhada. E para mim, Eduardo, eu nunca tive um problema nenhum em pegar uma oportunidade e empreender nela o esforço necessário para aquilo. Isso vem de berço. Você tem uma ideia? A casa onde eu moro, onde eu fui criado, onde eu morava, ela era um terreno fundo, que para poder ficar no nível da rua teve que subir coluna de concreto. Cara, o meu avô ia para um rio, lá na Tijuca, e ele quebrou com a marreta e tirou na mão 8 caminhões de pedra. Uau, bruta. uau. E ele britou essa pedra toda para fazer aquilo. Você imagina isso? Coisa de português, né? Coisa de português. Mas é de quem não vê dificuldade e cria... É isso aí. E cria, não vê a barreira. É visionário também, Cara, né? eu escutei uma coisa essa semana mesmo. Falou assim, cara, o que está no teu caminho se torna parte do teu caminho. Boa. E às vezes até um degrau para que você possa Então subir, você não pode né? ver aquilo ali como uma barreira ao teu caminho. Uhum. Então o empreendedor é aquele que vê algo no caminho dele e fala assim, isso aqui vai virar parte do meu caminho. No que eu vou transformar isso aqui? Uhum. Então, tem coisa que você vai remover, tem coisa que você vai transformar, tem coisa que você vai picotar. O que você não pode é virar as costas e ir embora. Sem dúvida. Só para jogar mais luz sobre esse ponto que eu acho muito importante que você colocou, né, que a oportunidade não vem pronta, a ilustração que me vem aqui à mente é como se fosse um tesouro que você tem que dar uma cavucada, É isso aí. né, desenvolver, encontrar, etc. e tal. E muitas das vezes, já ouvi vários testemunhos, histórias aqui mesmo no podcast, que a pessoa sacou uma oportunidade, foi para cima, trabalhou e dela gerou uma conexão para outra. É isso aí. Né? Então, assim, se você fica parado esperando chegar o pacote pronto, de fato ele nunca vai vir. E outra coisa, não é linha reta. É verdade. Não é uma linha verdade, reta. verdade. A gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre investimento, Isso aí. negócios, etc e tal, mas só conectando uma coisa com a outra, né, muitas vezes também, às vezes, né, a nossa audiência, alguém na nossa audiência pode estar aí no momento de aguardando investimento, etc e tal, e muitas vezes coloca no investidor a solução do crescimento ou desenvolvimento, né? E às vezes não é o único caminho para ser trilhado e ser desenvolvido. Né? Muitas vezes esse é o pior caminho. Uhum. A verdade é essa. Muitas vezes a busca por investidor para um negócio, ela pode ser uma bela expressão de falta de fé. Uhum. Olha que interessante. Por quê? Não necessariamente, mas precisa ter essa antena ligada. Tem que ter né? essa antena ligada. Aham. Eu estava comentando com você, né? Um dia eu estava conversando com Deus sobre isso, sobre ideias, ele falou para mim, você sabe o que é jogar pérolas aos porcos? Uhum. Eu falei, o que é? É você pegar aquilo que eu te dei como ideia e achar que você precisa de outros para poder colocar isso em prática. Uau! Isso foi um soco no estômago. Foi. Hein? Aham. E aí ele falou para mim, se eu tô te dando a ideia, eu também vou prover os recursos para isso. E os recursos podem ser sócios.
Mas os recursos podem ser conexões, pode ser um recurso extraordinário que vai aparecer, o recurso pode até ser um empréstimo. Muitas vezes o equity que você perde num sócio, numa investida, é né? muito mais caro do que aquilo que você tem, às vezes, talvez numa captação. Mas isso é papo mais para frente aí. Sim, mas sim, é esse ponto. Verdade. Eu me lembrei aqui, né, só para aproveitar aí esse ponto, de uma oportunidade que eu tive de participar de uma mesa, né, de mentoria, e o empresário colocou ali uma dificuldade que ele tinha recebido uma oportunidade de dobrar de tamanho, e ele não conseguia enxergar outra saída a buscar um sócio investidor. Sim. E ele estava muito angustiado e etc. E alguém da mesa perguntou, mas você está avaliando de onde vai vir o dinheiro? Quem é a pessoa que vai dar o dinheiro? Porque não pode ser qualquer dinheiro. Isso aí. Né? E o empresário disse, cara, eu não posso perder essa oportunidade, né? E aí eu tive um insight ali e compartilhei o meu ponto de vista com ele. Falei assim, você já perguntou se Deus quer ser o seu investidor? Né? E ele, muito sincero, falou assim, não. E história longa, curta, passou um tempo e ele voltou e falou assim, aquela frase que você me falou mudou uma chave. Me fez orar e perguntar para Deus, e Deus proveu o recurso. Não precisou de investidor, né? Porque muitas vezes você traz um investidor e você traz um chefe ou às vezes um problema. Você é um chefe bom, né, no sentido de cobrar resultado, o smart money que vai te ajudar a enxergar e conectar com outros mercados, excelente. Mas muitas vezes você entrega o ouro para alguém que vai ser o teu antagonista e não teu parceiro. Isso aí, né? Exatamente. Muito bom. Bom, voltando aqui então à sua história, e aí, você nasceu em lar evangélico cristão não ou você nasci, se converteu aí na caminhada? Eu me converti com 20 anos, né? Estava na faculdade. Através da minha namorada na época, que é minha esposa, né? Foi ela quem me levou para a igreja. Começamos a namorar, ela já era cristã e comecei a frequentar a igreja com ela e dali eu me converti e começou a minha jornada com Jesus a partir desse momento. Muito bom. Aí você terminou a faculdade, você foi para o serviço militar? Não. Ou você foi empreender? Eu fiz paralelo. Na verdade, eu comecei primeiro pelo serviço militar. Serviço militar eu entrei na faculdade, né? E chegou um momento ali da minha vida militar, eu entendi que aquilo ali não era um lugar para mim. Eu não tinha ali possibilidades de alcançar aquilo que eu acreditava que eu tinha possibilidade de alcançar. Já estava mordido pelo bicho do empreendedorismo. E aí eu comecei a buscar uma oportunidade da iniciativa privada. Eu já estava ali na faculdade de tecnologia. E aí eu fui para a Brahma, hoje Ambev, né? Eu fui trainee da Brahma, fiz parte daquele grupo de lá que eles criaram dos trainees, né? Da companhia. E ali eu dei baixa da Força Aérea e fui viver a minha vida ali começando como trainee, uma vida executiva até me tornar um executivo da companhia, né? Ali, ou seja, galgou todos os degraus ali. Ali foi a minha grande escola, né? Eu sempre falo que a Brahma, a Ambev, ela foi a minha grande escola. Eu entrei lá com 21 para 22 anos, né? Entrei bem jovem, né? E cheguei ali, participei de todos os grandes projetos que envolviam distribuição, comercialização de produtos lá na companhia. Você tem uma ideia, eu desenvolvi e implantei o conceito de Salesforce Automator na Brahma em 94. Uau! 30 anos atrás. A galera começou a trabalhar com Palm Top na rua a partir de um conceito que eu desenvolvi o produto inteiro, né? Aquela solução inteira para ela ser aplicada dentro da operação. E aí montei uma operação padrão na companhia em Ribeirão Preto e foi dessa operação em Ribeirão Preto que surgiu toda a mudança no conceito de distribuição que é aplicado até hoje dentro da companhia, né? Que legal. Você ficou quantos anos lá, Eu Jorge? fiquei 8 anos lá. 8 anos. Uma caminhada boa, fiquei né? 8 anos, durante muito tempo ali dentro. Fiz parte do grupo de sócios da companhia. Então que legal. Eu toquei operação em fábrica, centro de distribuição. Então eu passei por todo o processo ali dentro da companhia. Chegou no topo da cadeia. Eu não fui diretor, né? Eu fui um gerente sênior dentro da companhia, mas mesmo como gerente sênior eu já estava dentro desse grupo de sócios, até que chegou um momento que Deus falou para mim, seu tempo aqui acabou.
Uau! Então você estava indo bem, provavelmente seria um diretor aí, ou talvez, né, o topo máximo, mas Deus interrompeu essa jornada executiva. Você tem uma ideia, você sabe que tem um case muito interessante, né? Para mim, sair de lá foi uma coisa que eu lidei muito bem. Uhum. Mas uma vez eu lembro que o Marcel, que era o presidente da companhia, ele falou assim, ó, os 2 caras que mais entendem o negócio da companhia, desse negócio aqui, é Jorginho e fulano. Uhum. E eu falei, cara... E aí, alguns anos atrás, esse fulano virou o CEO da companhia, né? Mas naquele momento te encheu de orgulho, né? Mas é interessante. Mas o que isso me mostra? Estima e tal. Talvez se eu tivesse seguido aquele rumo ali, pode ser que eu tivesse chegado a essa posição? Talvez sim. Não digo que é um fato, mas eu diria que eu trabalhava para isso, né? Mas ali chegou um momento que o Espírito Santo falou para mim, ó, não é aqui o seu lugar. E aí abriu-se uma outra porta para mim. E aí eu fui ser um dos cofundadores da BCP, lembra da BCP? Uau, eu tive aquele famoso tijolão, né? Que você precisava procurar o sinal. Então fiz uma mudança completa de rota na minha carreira e eu fui para o mercado de telecomunicações, né? E aí então, como de novo empreendedor? Na verdade eu fui ser o gerente geral de vendas dessa companhia na época. E a gente começou a empreender. Eu fui participar da implantação da BCP lá no Nordeste. Né? Só uma pausa aí. Deixa eu aproveitar aqui o termo que você usou aqui, que a Ambev foi uma escola para você. Sim. E uma coisa que eu costumo dizer também aqui é saber aproveitar o bom das oportunidades ou do momento que você vive. Né? Nada é tão ruim que você não possa extrair algo de bom. Né? Então, o que você destacaria aí de aprendizado? O que você aprendeu de incrível que você traz até hoje e o que você não faria também. Então, a primeira coisa que eu aprendi de incrível lá, eu não reinvento a roda. Boa. Esse não sou mágico, né? A gente não reinventa a roda. Um dos pontos mais importantes que a gente vê lá é o seguinte, cara, o que alguém fez bem feito e o que a gente pode aprender com isso? Então esse é o ponto. Isso traz muito ensinamento até de humildade. Assim, eu não vou simplesmente desconsiderar a criação de alguém porque não foi eu que fiz. É um pouco do conceito do japonês de melhoria contínua, é isso? Sim. É o conceito de melhoria contínua. Então, assim, cara, o que esses caras fizeram bem feito e que eu posso aprender com isso? Não estou falando de copiar nada de ninguém. Eu estou falando de você aprender com o outro e entender o seguinte, como é que eu aplico isso? Como é que eu posso adaptar isso a alguma coisa que eu tenho dentro do meu coração? Segundo ponto importante, cara, gestão de caixa é tudo dentro de um negócio. Então, uma coisa que eu aprendi lá é que você pode ter uma ideia maravilhosa, você pode ter algo sensacional, mas se você não tiver um caixa estruturado, um caixa forte, você pode ter um negócio que tem até uma margem maravilhosa, tem um potencial de mercado enorme, mas se você não tiver um caixa para sustentar isso não vai a lugar nenhum. E outro ponto que eu aprendi lá que foi fundamental, entender o seguinte, entender a importância da eficiência operacional naquilo que você faz. Você precisa ter processos eficientes. Eu preciso ter um processo, eu sempre tenho que estar olhando para o custo do meu negócio. Eu sempre tenho que estar olhando para aspectos que me garantam que todo aquele processo roda de uma maneira fluida. Então, é curioso como é que lá essa visão de processo estruturado, ela sempre foi muito clara. Simplifica o processo, porque quanto mais simples ele for, mais barato ele se torna, mais fácil de ser executado ele se torna. Então, por incrível que pareça, eu aprendi lá uma visão de simplicidade, não é uma visão de complexidade das coisas. Por mais que seja uma empresa grande, que poderia ser complexa a operação, mas é o inverso. O mais simples é o que funciona. Agora, o que eu não faria, eu acho que eles aprenderam a lição. Durante muito tempo, eles entraram num processo de descartabilidade das pessoas. As pessoas se tornaram descartáveis. Por quê? Porque você começa a ter tanto sucesso, a ter tanto nome e virar uma empresa grife, que todo mundo quer trabalhar com você. Sim. E aí, interessante que num podcast, até o Carlos Brito, falou sobre isso, foi o presidente mundial, falou assim, cara, ele durante um tempo, quando mudaram ele de posição, ele descobriu a importância da liderança. Ele fala isso no podcast dele. Ele só pensava em margem, negócio, venda. Quando eles tiraram ele dessa posição e levaram ele para uma posição que envolvia a área de gente,
ele descobriu a importância da liderança. E foi aí quando eles começaram a perder talentos, começaram a não conseguir atrair talentos, porque o ambiente não estava bom e etc e tal. Começaram a entender a importância do desenvolvimento de liderança. Por quê? Uma das grandes características dele sempre que foi não contratar normalmente líderes de fora. Sempre formou esses líderes. Então o ponto é, que tipo de gente você está formando? Como é que é o líder que você está formando? Você está formando um líder realmente que é capaz de criar, de multiplicar um modelo vencedor, um modelo sustentável, um modelo de longo prazo? Então, esse conceito todo me ensinou demais. E aí, quando eu vou para o ABCP, que é uma empresa americana, com uma mentalidade totalmente diferente, aquilo complementou demais a minha mente. Eu juntei aquela visão de eficiência operacional, uma visão de gestão, mas com uma visão agora que envolve desenvolvimento de pessoas, capacitação, treinamento estruturado, planejamento estruturado, intencionalidade na formação de pessoas. Isso ajudou muito na minha formação. E o americano é muito bom em planejar, né? Muito bom. Um centro de excelência, né? Quando o assunto é planejamento. E o que o brasileiro não é. Né? Muitos dos negócios não prosperam ou não param de pé de forma sustentável porque simplesmente não são planejados, né? Exato. Por quê? Acontecendo. Por que isso acontece, Eduardo? Por causa de empreender pela necessidade. Porque quando você empreende pela necessidade, você executa pela necessidade, você está focado em uma resposta de curto prazo. E o jogo, então, aí, é entender que é uma corrida de longo prazo, uma corrida maior. Olha só, porque senão você vive só na roda do sustento, né? Vamos lá, eu sou maratonista, né? Eu tenho aí, fiz um 70.3 no triatlo, fiz maratonas, etc. Então eu aprendi que é o seguinte, cara, o cara que corre 100 metros é uma coisa. Ele tem que ter uma abordagem, um tipo de treinamento, um tipo de nutrição. O cara que vai fazer a maratona é completamente diferente. E o que o cara que vai fazer uma maratona, ele tem que trabalhar? Cabeça. E na sua experiência como conselheiro, possivelmente uma das coisas que você mais olha é a cabeça do empreendedor, né? Porque a falta de visão ou a visão dele impacta definitivamente o andamento do negócio. Eu vou te dizer que o que mais impacta um negócio hoje, principalmente, vamos falar de negócios familiares, que é a base do Brasil, e é né? onde praticamente eu tenho mais atuação, é a falta de um propósito ou um propósito equivocado. Mas falta de propósito, mas você está falando de empresas cristãs ou não necessariamente? Eu vou te falar que você tem várias empresas, inclusive cristãs, que ela não tem um propósito claramente definido, estruturado. Bem, você fez lá o programa lá do Lead Like This comigo, você entende que a gente fala... Fizemos a continuidade com os funcionários do Caminho do Carpinteiro, que está repercutindo até hoje. De vez em quando você vê os comentários ali que vieram, eu falei assim, puxa, foi efetivo. Mas você continua. Viu, é o conceito que a gente chama de visão em 4 partes. Que é o quê? Que é um propósito, a visão de futuro, os teus valores e os teus objetivos. O que é o meu propósito? É o porquê que eu existo. Qual é o impacto que eu quero criar? Qual é o negócio em que eu estou envolvido? A partir daí eu defino uma visão. O que é a visão? A visão de futuro é como será o mundo ideal se eu viver o meu propósito. E quais são os meus valores? O que vai nortear essa jornada? O que eu defendo nessa jornada? E o que são os meus objetivos? São os passos que eu preciso dar para chegar lá. Ou seja, para alcançar a minha visão, de acordo com os meus valores, de uma maneira que eu cumpra o meu propósito. Faz sentido isso? Faz todo sentido, Jorge. Você falando aí, eu vou me colocar aqui numa empatia com a nossa audiência, né? O que você está falando é construção de cultura, no final do dia. Exatamente isso. Né? Agora, a frase famosa do Peter Drucker, até um trocadilho, um trava-língua aí, né? Que como é que é? A cultura como estratégia do café da manhã. Perfeita. A frase fantástica, perfeita, na minha opinião. E às vezes o pequeno empresário, geralmente, ele a tendência, eu estou dizendo, reproduzindo alguma coisa que eu já ouvi várias vezes do pequeno, né? Fala assim, cara, eu não tenho tempo para sentar e planejar, eu preciso ganhar o pão. Tá errado, Jorge. Tá totalmente errado isso. E olha só, vamos entender o seguinte. Também isso se apoia um pouco na autossuficiência, não na dependência de Deus, tá quebrando regras. Exatamente, olha só.
Eu vou me entender uma coisa, essa frase do Peter Drucker, que ele fala que a cultura como estratégia do café da manhã, ela tem uma continuidade que fala o seguinte: a cultura sempre se sobrepõe à tua estratégia. Ou seja, você tem que entender que não adianta você estar lá no alto, e aí a gente vai passar por um conceito do Lead Like Jesus, que é o conceito da pirâmide tradicional. A pirâmide tradicional, ela tem um papel, que é o papel estratégico da liderança, que é da visão e direção. Ela mostra o caminho, ela define o que precisa ser feito. Mas a partir daí, para que isso aconteça, você tem que ter agora um papel de implementação, que é quando você vira a pirâmide, e o papel da liderança agora é o que você precisa para executar os planos que eu estou dando para você. O que você precisa para cumprir os objetivos que eu estou dando para você. É aí que o líder ele passa a ser um servidor. As pessoas têm que entender que isso é o que é a liderança servidora. Mas isso é uma quebra total de paradigma, né? Porque, inclusive, a educação corporativa, aliás, hoje o que não falta é acesso à informação, né, de programas, etc, tal, custo baixo, mas você concorda que a maior parte dessa oferta de informação, de curso, de treinamento, fala de uma liderança de uma outra posição? Que é um pouco contrário a isso que você está dizendo, como conviver com isso, né? Porque você vai num curso, sai com a mente acelerada, você quer chegar e seu Moisés, vem comigo, vou abrir o mar, mas como é que você conceituaria o Lead Like Jesus, né? Como programa, como um ecossistema e como ele traz esse contraponto da liderança. Tá, então vamos entrar, mercado, né? Vamos entrar nesse ponto aqui então. O conceito do Lead Like Jesus, ele é muito prático e muito simples. Ele fala de uma liderança eficaz. O que é uma liderança eficaz? É uma liderança que alcança os resultados esperados. Simples assim. Simples assim. Ela alcança os resultados esperados. Só que o que são os resultados esperados? E aí eu vou dar um exemplo para você. Digamos que você tem um propósito assim, cara, eu quero, num determinado momento da minha vida, construir um negócio que me dê condição de viver bem, de morar num bairro tal, de ter esses recursos e assim por diante. Ok. Agora, tem gente que chega nesse ponto, mas o cara chega lá com a saúde destruída, com o casamento detonado, com a integridade dele questionada, não é verdade? Não pode ser a qualquer preço, não né? é a qualquer preço. E também não tem um farol, um giroflex aceso te dizendo perigo, perigo. São coisas muito sutis que você vai se envolvendo no dia a dia. Exatamente. Né? Então o que acontece? O Lead Like Jesus, ele tem um objetivo de fazer com que você alcance os resultados esperados para a sua organização, mas que você alcance isso da maneira correta. Eu vou fazer aqui um ponto, eu vou fazer um comentário para você aqui. A gente fala muito de BAM. É um dos nossos principais bandeiras como tela. Sim, né? sim. Só para dar, né, para eventualmente quem esteja pela primeira vez aqui, né, no canal, nós falamos aqui no Tela sobre negócios e missões, como disse no início, como misturar as coisas, e BAM, né, um conceito cunhado aí pelo americano, né, que é negócios com missões, né, Exatamente. A tradução pura e simples do inglês. Tem Kingdom Business, né? Exatamente. Então, o Tela faz parte aí de um movimento muito grande no Brasil e fora do Brasil também, que faz essa junção, né? Exatamente. Ou joga uma luz para como que você faz as duas coisas juntos, né? Que não tem... eu cresci eu me converti e cresci, né, numa igreja tradicional, e lá falava de vida secular e vida cristã. Exato. Uma dicotomia total, que isso gerou muito conflito na minha cabeça, e depois, né, o Espírito Santo trouxe clareza. Você vê que uma coisa que a gente faz no Lead Like Jesus é exatamente acabar com essa dicotomia. Exato, a gente atua diretamente isso. Mas olha só. Mas voltando aqui então à questão do Então BAM, você né? imagina que você resolve ser um empresário que quer ser um empresário BAM. Tá, mas o que adianta você ser um empresário BAM se o relacionamento com os seus stakeholders, ou seja, com todos que estão em volta de você, ele não representa o reino? Ou seja, meu relacionamento com meus funcionários, com os meus fornecedores, com os meus clientes, com a comunidade, com o local onde eu estou inserido. Se você é alguém que tem um foco BAM, mas você não presta atenção na qualidade dos seus relacionamentos com os seus stakeholders, você está caindo na armadilha de que os fins justificam os meios. Sim.
E esse é o ponto. Então, o que a gente faz dentro do Lead Like Jesus? Ensinar você a ter meios que te levem aos fins de uma maneira conectada. Ou seja, eu vou ter um relacionamento de qualidade com todo mundo, mas que isso não compromete o meu objetivo final. Esse é Bem, nós temos um grande exemplo hoje de uma empresa americana que é parceira, que aplica plenamente o Lead Like Jesus, que é a Chick-fil-A. Então você vê hoje, eles têm uma receita média por loja que é o dobro da receita média por loja de uma loja do McDonald's. Né? Se eu não me esqueço, um está batendo aí mais de 9 milhões por loja, enquanto o outro bate 4 milhões e pouco por loja. O Taco Bell bate 2 milhões, então eles realmente têm um resultado enorme, não abre domingo, né? É fiel aos seus valores, aos seus princípios. Então você vê claramente ali uma organização que resolveu aplicar isso em tudo. Não é apenas um discurso. Teve uma pessoa que me convidou para falar em um evento cristão sobre negócios. E ela falou assim para mim, sabe por que eu convidei você? Eu falei, por quê? Ela assim, porque eu escuto muita pregação sobre negócios e missões. Eu escuto muita pregação sobre negócio e trabalho, negócio e fé. No Lead Like Jesus foi a primeira vez que eu vi uma aplicação prática disso dentro de um negócio, onde eu vi realmente uma maneira de executar o negócio de uma forma que eu possa viver isso de uma maneira plena e alcançar os resultados que eu quero. Então, esse é o nosso grande objetivo, porque, na verdade, todo grande resultado começa com uma liderança forte. Todo grande resultado começa com objetivos claros. Então, nosso papel, em primeiro lugar, é formar esses líderes, que são líderes fortes, que modelam Jesus para isso, e em segundo ponto, que sejam capazes de definir objetivos claros e suportar a sua equipe no cumprimento desses objetivos. Edu, olha só, você quer o resultado da tua empresa? Não é você subir na mesa, cadê o número? Cadê o resultado? Cadê a meta desse mês? E o que você está fazendo para isso acontecer? Você chega para o cara que está na tua equipe e pergunta assim, o que você está precisando? O que está faltando? Isso é a liderança servidora. Isso é a liderança servidora. Então, esse é o primeiro ponto. O que Jesus perguntou para o cego? O que é que você quer que eu faça por você? O Jesus, né, quando a gente... e é interessante você estar colocando, porque tem o Jesus da igreja. Jesus é um só, é o rei dos reis, mas parece que muitas vezes a religião coloca Jesus em caixas, né? Deus em caixas. Então você tem o Jesus da igreja, que é o bonzinho, que é o tudo suporta, tudo crê, e a dificuldade é como colocar isso dentro de um contexto onde você tem metas, claro, né? E às vezes você tem sócios e um programa de desenvolvimento. Mas eu vou aproveitar e fazer uma provocação para você, porque você é um cara muito experiente do mundo corporativo, empreendedor, né? Mas aí com o Lead Like Jesus. A partir de uma frase de um empresário famoso. A frase dele é a seguinte: negócio nenhum cresce se não houver pressão. Como é que é o ambiente modelado aí segundo Jesus, né? E um ambiente de pressão. Você concorda com essa frase? Como que isso pode conviver? Vamos lá, vou trazer então um exemplo prático para você. Você pega um porta-aviões que você precisa ancorar ele numa doca. Uma pergunta, o rebocador, ele vai a 2 km de distância, acelera toda a velocidade e bate nele para empurrar? É isso que ele faz? Não, ele vai aos pouquinhos. Não, o que ele faz? Ele encosta e mantém pressão. Então, olha só. Vamos pegar o rebocador ir lá longe, vir com velocidade inteira e bater nele na expectativa de mover. Esse é o líder que tá longe da equipe, quer que as coisas aconteçam e simplesmente acha que ele vai vir com toda a velocidade dele, dar uma pancada e achar que as coisas vão mudar? Não vão mudar. No modelo de Jesus é o seguinte: encosta e mantenha a pressão. Mantenha a pressão. Então você está próximo. Olha só, quando Jesus ele começa o ministério, qual é a primeira coisa que ele faz? Ele começa a montar um time. Verdade. Não é verdade? Isso aí. E o que ele fala para eles?
sigam-me e eu vou fazer de vocês pescadores de homens. É interessante que ele chama para ele a responsabilidade. Ele chama para ele a responsabilidade. Muito legal. Não vou botar vocês numa escola de formação, vou botar vocês... Vai lá, faz um curso e volta aqui, eu preciso de resultado. Eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Então o que acontece? Esse conceito de pressão não é você criar uma tensão constante nas pessoas. É você estar conectado com elas de uma maneira que constantemente você está empurrando elas em direção ao lugar que você entende que precisa ir. Sacou? Então, olha só. O que é a liderança dentro do contexto de Jesus? Num contexto, de uma forma muito simples. É que você olha para o seu liderado e preenche o gap entre quem ele está sendo e quem ele deveria estar sendo, o que ele está fazendo e o que ele deveria estar fazendo. Ou seja, eu sou aquele que entra no meu papel de liderança e preencho as lacunas entre essa pessoa naquilo que ela está realizando e o que ela tem o potencial de realizar. Ou seja, esse modelo de pressão, eu acredito nele. É um modelo que ele não significa um abandono. Muita gente pensa que é o seguinte: meu irmão, eu deleguei. Não, você não delegou, você largou esse cara da tua equipe. E outra coisa, as pessoas precisam se lembrar que elas têm resultados a serem entregues. Lembra que eu comecei a falar objetivos claros? Então, o objetivo claro significa acompanhamento. A gente, no Lead Like Jesus, a gente chama isso, sabe de quê? Parceria de desempenho. Legal. O que é a parceria de desempenho? Autoexplicativo, né? Primeira coisa, você quer um resultado forte? Você senta com o cara da sua equipe e combina com ele o objetivo dele. Combina o jogo. Combina o jogo. Então, define o seguinte: tá bom, o que a gente vai fazer? Ele vai falar para você: olha, isso aqui eu posso fazer, isso aqui eu não tenho recurso, eu preciso da tua ajuda. Você combina o objetivo com ele. Feito aquilo ali, você vai definir para ele o que é um bom trabalho. O que, para mim, o que vocês concordam que é uma entrega de qualidade. Ou seja, traz clareza, porque muitas vezes tem um gap aí de comunicação, né? Expectativa versus entrega, né? Exato, tudo começa com clareza. Vamos pegar Jesus? Primeira vez que ele manda os discípulos de 2 a 2, fala o seguinte: ó, não leve bolsa, não leve... Deu instruções claríssimas. Né? Não leve outra bolsa, mesmo. Não leve túnica, não leve sandália, não leva dinheiro. Não vão para samaritanos, não vão apenas para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Se chegar numa casa que hospedar vocês, que a paz de vocês esteja lá, cure os enfermos, né? Liberte. Ou seja, ele estava dando a diretriz e deixando claro qual que era a expectativa dele também. Exatamente, né? Ele deixou muito claro o que ele esperava deles. Então, você vê o que é isso? Estamos combinando o jogo. Depois que está claro o que eles estão executando, o que você faz como líder? Você... quando você identifica, quando você vê que está fazendo um bom trabalho, você reconhece um bom trabalho, você dá encorajamento em meio aos momentos de dificuldade e você corrige qualquer rota que você entende que esteja errada, qualquer coisa que você está entendendo que está desviando do padrão, você vai lá e corrige. Ou seja, vamos pegar o exemplo aqui. Você pega um navio, ele sai do porto e ele está com 1 grau de erro. Se você deixar para corrigir esse 1 grau de erro daqui a 1 hora, meu amigo... Já vai para outra cidade. Agora, se você rapidamente corrigir isso... Então, esse é o seguinte: o líder que está longe é aquele cara que vê que está errado, sai correndo, tá errado, tá errado. Agora, o líder que está perto, chega para cá, vem para cá. Eu tive um mentor na Ambev, meu grande mentor. Ele me ensinou muitas coisas. E eu lembro que quando eu comecei no meu papel de gerenciar uma unidade, na minha primeira reunião, eu estava lá na frente com a equipe e ele lá atrás para mim assim: levanta a voz. Uau, estava ali te dando suporte mesmo, né? Isso aí. E estava ali me apoiando. Então, o que é isso? Ele estava lá, ele não assumiu por mim. Ele ficou lá de trás, me regendo. Esse é o líder que lidera como Jesus. É um líder que é presente. Então, a pressão, ela existe, ela tem que existir, mas como é essa pressão? Se eu pegar esse copo aqui e pressionar ele de cima para baixo, o que eu estou fazendo? Eu estou paralisando ele. Se eu pressiono ele de lado, eu movo ele. Muito bom. Então, o que acontece? Então, o líder que ele acha que ele tem um modelo de liderança de cima para baixo, ele paralisa. O líder que ele está do lado
acompanhando, ele mobiliza. E isso tem base bíblica, você sabia disso? Quando você pega Mateus 20, até o 20, de 20 a 28, quando você pega ali a situação da história da mãe de Tiago e João, né, que pede para que os filhos tenham um local, Jesus chega e fala assim, ó, você não sabe o que vocês estão pedindo, não cabe a mim dar esse papel, mas aí ele traz o grande tratado da liderança. Ele pega ali e vê que os outros 10 ficaram chateados, reúne todo mundo e fala o seguinte, olha, vocês sabem que as autoridades dominam sobre os povos e que seus maiorais exercem poder sobre eles. Mas entre vocês não será assim. Aquele que quiser ser o maior, que seja servo, e o que quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo dos outros, tal qual o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Para aí, vamos lá. Poderoso. Quando ele fala que os governadores, essa palavra no grego, ele está tratando de quem? Daqueles que eram instituídos como os governantes sobre os povos. E quando fala que eles dominam, esse termo domínio, no original grego, fala exercer uma pressão de cima para baixo com o objetivo de subjugar para que a posição dele seja preservada. Interessante. Então, é isso que a gente falou. É a pressão que vem de cima para baixo com o objetivo de subjugar, porque o líder quer a preservação da sua posição. Então, ele pressiona, por quê? Porque o que ele quer é garantir que ele esteja protegido onde ele está. Legal? Perfeito. Aí depois ele fala, e que as autoridades exercem poder. Autoridades, quem são? Eram aqueles caras que gravitavam em torno dos governantes, que queriam o quê? Manter a sua posição também, que queriam ganhar reconhecimento público, e esse exercer poder também era isso, era exercer um poder que tinha como objetivo fazer com que essas pessoas se sentissem diminuídas, subjugadas e dependentes deles. Entendi. Aí Jesus fala, mas entre vocês não vai ser assim. Ou seja, o meu padrão, o meu modelo... Não é esse. Não é esse. Não é esse. Aí ele fala o seguinte, aquele que quiser ser o líder, que seja servo. Qual é o original? Diáconos. É aquele que serve sem o interesse de receber nada em troca. E você acaba respondendo aquela pergunta inicial, ou anterior, da contraposição no modelo de liderança de mercado. Né? Exatamente. Porque a grande diferença é essa, né? É muito tênue, né, Jorge? Essa questão da vaidade, né? Porque você vai galgando e o mercado, ele funciona assim, né? Você tem o LinkedIn, você tem o job description, você tem os merecimentos, os méritos. Então existe uma cultura mesmo Mas aí a gente vai chegar num ponto que é o seguinte, Edu. Você é reflexo dos modelos e experiências que você teve. Então, o que a gente vê hoje é uma replicação de modelos equivocados. O que a gente vem como Lead Like This é apresentar um modelo perfeito. Definitivo. Olha só, ninguém pode negar que Jesus é o maior líder de todos os tempos. O mundo é dividido entre antes dele e depois dele. Ele criou não a maior organização, mas o maior organismo da face da terra chamado Igreja, que é multicultural, que está presente aí no globo, todo ele voltado para o mesmo propósito. Mas deixa eu só fechar aqui esse lance do liderança. Jesus fala, ó, entre vocês não vai ser assim, então é uma ordem. Vocês não vão adotar esse modelo. Aquele que quiser ser o líder, que seja servo, diáconos. E aquele que quiser ser o primeiro entre vocês... Ou seja, o que quiser ser o topo, que seja doulos, que significa escravo. Uau! Então o que ele faz? Aí é uma inversão de valores mesmo. Então você olha que no modelo do mundo, a pirâmide, o que é? O cara de cima, que é o governante, o cara que é o maioral. Aqui, pressão. De cima pra baixo. Quando ele fala do modelo dele, ele inverte, vê que ele fala, o que quiser ser o líder, seja diácono. Mas o que quiser ser o primeiro... Ou seja, do topo da cadeia... É o que mais... Que suporta e que serve. É o que mais tem que se entregar. Ele vira a pirâmide. Ele ali fala assim, cara, é o que mais tem que se entregar. E depois ele exemplifica quando ele lava os pés dos discípulos. Ele fala, ó, vocês entenderam o que eu fiz? Vocês dizem que eu sou senhor e mestre. E eu sou. Agora, se eu, como senhor e mestre, lavei os pés de vocês, vocês também têm que fazer isso uns para os outros. Ele ainda fala, vocês entenderam o que eu disse? Bem-aventurados vocês são se vocês praticarem essas coisas. Então o que acontece?
O modelo, ele é muito claro. Ele mostra que quanto mais eu quiser subir dentro da cadeia, mais eu tenho que estar disposto a servir. Mais eu tenho que estar disposto a ser aquele que apoia a minha equipe na realização do teu trabalho. E aí, voltando aqui à parceria de desempenho, então eu defini objetivos claros, eu reconheci o meu trabalho, eu corrigi a rota no que estava errado, eu encorajei no meio da dificuldade, eu venho para a terceira etapa, que é a avaliação de desempenho. Aonde eu faço o acompanhamento dele no dia a dia e, periodicamente, eu faço uma avaliação de desempenho para que a gente faça uma retrospectiva de como foi esse resultado. Quando você adota esse modelo, a tua avaliação de desempenho não vira mais uma DR. Ah, entendi. Interessante. Por quê? Porque a gente só está sentando para recapitular, porque a gente tem um processo de acompanhamento contínuo. E aí eu tenho aqui a liderança que está do lado me empurrando aqui. E isso funciona, Eduardo. Agora, isso tem que ter determinação de executar. É mudança também, de cultura. Isso é. Então, liderar como Jesus não é uma coisa que a pessoa vai chegar lá na imersão no final de semana e vai sair de lá um líder como Jesus. Esse é um exercício, porque você tem que se livrar dos dois elementos que te fazem liderar como mundo, que são orgulho e medo. Quando você é orgulhoso, você se autopromove. Quando você é medroso, você se autoprotege. O orgulhoso, ele quer o reconhecimento para ele quer o mérito para ele quer tudo para ele. O medroso, o que é que ele faz? Ele se esconde atrás do cargo, ele se esconde atrás de tudo que ele pode dar. E o que a gente tem que ter é um modelo diferente. É um modelo de uma confiança fundamentada em Deus. É um modelo onde eu entendo o seguinte: eu creio que eu sou quem Deus diz que eu sou. Eu creio que as pessoas que trabalham comigo são pessoas que são quem Deus diz que elas são, e aí eu adoto um modelo de humildade e serviço. Humildade não é pensar menos de você, humildade é apenas pensar menos em você. E você está disposto a servir para que o resultado aconteça. Muito bom. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui sobre a organização Lead Like Jesus, né? Ela está presente em quantos países hoje e quanto tempo? Qual que é o alcance aí? A Lead Like Jesus tem 25... no Brasil também? A Lead Like Jesus foi fundada pelo Ken Blanchard e pelo Phil Hodges. Ken Blanchard, um dos maiores referências, escreveu o livro O Gerente Minuto, né? A Lead Like Jesus nasce a partir do Gerente Minuto, inclusive, né? Então, temos 25 anos de existência no mundo todo. Comemoramos agora, em novembro, o evento de 25 anos da organização, e estamos hoje presentes em 30 países, né? E expandindo ainda mais. A gente tem um projeto aí para ao longo de 2025 a gente ampliar ainda mais a presença, inclusive aqui na América Latina, né? E, por exemplo, eu mesmo hoje pela Lead Like Jesus, eu tenho atuação do Brasil e também estou atuando em comunidades brasileiras fora do Brasil. Estive no Japão esse ano, né? Uau, que legal. Estou voltando para o Japão. Do Brasil para o Japão. Estou voltando para o Japão. Ano que vem a gente vai ter um novo programa no Japão, né, onde a gente fala do modelo de liderança de Jesus para essa comunidade brasileira. Foi lançado agora o livro Lead Like Jesus em japonês para os japoneses, né? Que já legal. é um investimento de um outro parceiro da Lead Like Jesus lá, que está em Chicago. Ele está sendo responsável por lidar com a comunidade japonesa. Então a gente vê uma organização aí global, né, que está em diversas organizações, companhias, governos, igrejas, organizações sem fins lucrativos. A gente opera em todo tipo de organização. Muito bom, então eu quero chamar a atenção aqui da nossa audiência, e um dos objetivos aqui do podcast é levar um conteúdo que te tira da zona de conforto, né? Então, se você está sendo tocado por este conteúdo, né, por tudo que a gente conversou aqui, eu queria, com um coração muito sincero e aberto, te dizer de que não é uma opção você liderar segundo o mundo. Se você realmente... Não como Jesus, né? Nem segundo o mundo, né? É a opção dele. Pois é. Então, se você decidiu, né, ter acompanhado o podcast, está no ecossistema do Tela, outros tantos, né? Mas se o Espírito Santo, ainda que você não esteja conectado com tudo isso, o Espírito Santo te disse, falou, olha, eu quero fazer do negócio algo que eu possa manifestar o meu amor e o meu poder, isso aí. Não é uma opção. Não é uma opção. Né? Então, você tem talvez duas opções, né? Estudar a Bíblia, como o Kent Blanchard fez, certo? É isso aí. Certamente olhar ali, modelar, entender, fazer todo o cruzamento, está na Bíblia. A fonte está na Bíblia, não está em outro lugar, né? O Espírito Santo é o nosso ajudador, então você tem esta opção, né? Ou você talvez tenha a opção de fazer o Lead Like Jesus, como o Jorge disse, não entrega pronto, a gente falou disso no começo,
né? Mas ajuda de verdade a entender, porque tem um lance de autocompreensão. É isso aí. Né? Porque muitas vezes eu posso dizer de mim mesmo, né? Dei o meu depoimento lá na imersão. Nós somos levados durante muito tempo a pensar de um jeito e em um determinado momento a gente não sabe como a gente reage. Assim, simplesmente reage e acha que está tudo bem, e acha que está pagando salário, está tudo certo e o ambiente é agradável, mas o modelo de liderança como Jesus, ele é 100% intencional. Sim. Né? E ele é muito detalhista até, né? Ou seja, ele coloca as pessoas no centro do negócio, que vamos combinar que é um mega desafio. É o desafio. Agora, você sabe por que muitas vezes nós temos o desafio como empresários cristãos em colocar em prática aquilo que o reino ensina? Pelo problema da cultura. Sim. Por quê? No final do dia é cultura. Mas né? é aí que eu vejo o papel importante do Tela, do que a gente está fazendo aqui. Que é o seguinte: durante quanto tempo nós abrimos mão de sermos aqueles que são os influenciadores do meio, trazendo o conteúdo dentro daquilo que a gente acredita que seja a verdade? O problema é que a gente muitas vezes consumiu fora. Consumia o produto fora, consumia a visão do outro. De novo, voltamos para o aspecto de modelos. Por quê? Porque aí tem a ver com a tua definição do que é sucesso. Se eu olho para alguém e modelo aquele cara como um cara de sucesso e quero aplicar as coisas que ele está realizando, eu tenho que entender que eu estou seguindo os passos dele. Sim. Agora o ponto, a sua definição de sucesso bate com a definição de sucesso dele? Eu vi uma coisa que o Theo Hayashi falou recentemente que eu achei sensacional. Ele falou o seguinte: cara, se o Elon Musk fosse brilhante, ele estava casado. Boa, né? Ele falou, simples assim, né? Falou assim, se ele fosse realmente esse cara o mais brilhante do mundo, ele ainda estava casado. Então, o ponto é, todo ser humano é falho. Todo ser humano tem, eu tenho, você tem, todos nós temos os nossos pontos fortes e os nossos pontos fracos. O problema é que a gente modela o que aparenta, mas não entende que muitas vezes o que aparenta, ele é composto por elementos positivos e elementos negativos. Sim. Então, quando a gente olha para dentro de um modelo de Jesus, ele é o modelo perfeito. Ele é o único que não errou. Ele é o único que não falhou. Ele é um modelo perfeito. A gente deixa isso muito claro. Então, você quer se inspirar em quem na maneira de atuar? Então, o que acontece, Edu? Nós temos que entender que quando você pensa em mudança, vou trazer aqui para você um elemento importante. Mudança. Você quer fazer uma mudança? Essa mudança ela tem 4 elementos, você sabia disso? Primeiro ponto, você tem uma mudança de conhecimento. Eu começo a mudar a minha base de conhecimento. Eu leio livros, eu assisto um podcast, eu participo de um treinamento, beleza. Mas esse conhecimento, ele precisa me trazer uma mudança de perspectiva. Ele em si não é suficiente para ir para o próximo passo. Exatamente, ele tem que trazer uma mudança de perspectiva, uma mudança de atitude, porque o conhecimento é fácil, mas mudar a minha perspectiva, mudar a minha atitude, é que já é um pouco mais diferente, já cobra um pouco mais de mim. Isso é que vai me levar a uma mudança de comportamento. A mudança de comportamento, ela não vem em primeiro lugar. O problema é que as pessoas, por que elas falham? Querem inverter a ordem. Porque elas querem inverter a ordem, porque elas querem mudar o comportamento. Não. Quer mudar o comportamento? Mude base de conhecimento, que te leve a uma mudança de atitude, que te leva a uma mudança de comportamento. Essa mudança de comportamento sendo constante é que te leva a uma mudança de cultura. Que começa a impactar a tua cultura e a cultura da tua área de influência. Legal, vamos puxar agora um contexto final sobre isso. Jesus fala o seguinte, você não pode servir a 2 senhores. Você não pode servir a Deus e ao dinheiro, ou Deus e a mamon. As riquezas, né? Então, as pessoas pensam que essa é uma validação da dicotomia por parte de Jesus. E não é. Jesus não está dizendo que você tem que escolher reino ou riqueza. Ele está falando que você tem que escolher sistemas. O que você não pode é dizer que você é do reino de Deus e viver buscando o sistema do mundo. É isso que ele fala. Então o que eu quero dizer? No contexto total, é que você não pode dizer que você é um empresário, um empreendedor, um profissional cristão, mas ter práticas e ações de acordo com o sistema
do mundo. Então, o que a gente busca nesse processo é uma mudança de cosmovisão. Então, quando a gente fala de mudança de conhecimento, mudança de perspectiva, mudança de comportamento, mudança cultural, nós estamos propondo uma transformação de cosmovisão, para você sair de práticas com base em uma cosmovisão mundana para uma prática com uma cosmovisão bíblica, que fala de semeadora de colheita, que fala que faça o outro aquilo que você quer que faça por você, que fala sobre liderar como servir, que fala sobre liderar de uma maneira situacional e todo o contexto que a gente está falando, entendeu? Excelente, muito bom. Então, só para ajudar mais uma vez a nossa audiência, de novo, né? Você tem a opção aí de se debruçar em cima da Bíblia, tenho certeza que você vai encontrar lá respostas para como modelar Jesus no teu negócio, ou você pode fazer o curso, né? Como é que é? É um site? Como é que faz o contato? Você tem turmas de tempos em tempos, mesmo para poder dar o serviço Legal. aqui e te ajudar, né, a mudar, sair dessa, estabelecer esses 4 princípios aí da mudança, né? Eduardo, a gente tem várias formas de entregar os programas, né? Você participou de um programa aberto, né? Isso. Que a gente fez lá em Teresópolis, no Rio, que é quando a gente faz uma turma de imersão, exatamente para que você saia do teu dia a dia e tenha ali 3 dias mergulhado no conceito do Lead Like Jesus. Isso. E que é acompanhado depois de 6 semanas de um estudo dirigido que você faz ali, né? Por conta sozinho ou com um grupo seu. E a gente se encontra online ao longo desse período para poder ter uma mentoria do aprendizado. E o cérebro poder processar ali, né? Processar. Não ser só um input de informação, mas ter uma continuidade. Né? Depois disso, a gente tem o segundo módulo, que é o Caminho do Carpinteiro, né? Que na verdade é um programa de liderança situacional. Não sei se as pessoas talvez não saibam disso, mas ali o conceito de liderança situacional é um dos conceitos mais aplicados, se não o mais aplicado no mundo hoje. É um dos programas de formação de liderança mais aplicados, que foi criado pelo Ken Blanchard junto com o Paul Hershey, e que ele se baseia na maneira como Jesus formou os seus discípulos. Olha aí, né? Volta à origem, né? Então, por isso que na Lead Like Jesus a gente dá o nome ele de O Caminho do Carpinteiro, que é um programa de como você forma líderes eficazes, né? Então, a imersão, ela muda a tua mentalidade sobre o que é liderança, e no Caminho do Carpinteiro a gente capacita você a liderar a sua equipe de uma maneira eficaz para que você pegue eles ali do início até o ponto de chegada que você tem que dar neles. Então, hoje a gente tem esses programas que são realizados de forma aberta. A gente monta esses grupos, né? E a gente abre, mas a gente tem programas fechados para empresas e organizações. Hoje, o que a gente mais tem realizado são programas que são fechados para a empresa. Uma empresa fala, olha, eu quero realizar um programa de liderança eficaz da Lead Like Jesus para minha equipe. E aí a gente reúne, ele reúne a equipe e a gente faz isso. É um programa em company. São programas em company. Na próxima semana eu vou estar fazendo um programa em company para 2 empresas que se juntaram para fazer. Olha que legal. Então elas se uniram, né? Pegaram metade da equipe, metade é a equipe de uma, outra metade é a equipe de outra empresa. Já tem empresas que já fecham apenas para ela, e isso tem sido transformador. Por quê? Porque aí é uma base de mudança da sua cultura organizacional. É interessante que em todas elas nasceu primeiro do líder fazer, com a gente lá. Sim. Aí ele tem a mudança de mentalidade, entende o valor disso e resolve aplicar isso dentro da sua organização. Então, para poder fazer contato com a gente, nós temos um site no Brasil, leadlikejesus.com.br, né? Então é só entrar lá e tem os canais de comunicação. Pode também entrar no nosso Instagram, leadlikejesusbr. Também lá a gente pode fazer contato, né? E tem um canal, um e-mail que é contato@leadlikejesus.com.br. Boa. Ou então você pode, a produção vai colocar aqui na tela, pode acessar também o seu Instagram direto. Esse é o meu, é Jorge Monteiro PR. Isso. Vai ser um prazer. Jorge, muito obrigado pela sua aula aqui, né, sobre liderança, né? O meu desejo sincero é que as pessoas possam, né, serem tocadas por isso. É certo que muitos já estão nessa caminhada, mas aquele que não está ainda, né, a gente quer aqui repercutir isso da parte do Senhor. Mas eu preciso te dizer que você precisa estar preparado para mudar de verdade. Né? Quero dar um depoimento meu aqui, sincero, voltando do Rio de Janeiro de carro. Deus falou para mim que eu precisava
mudar algo que para mim era doloroso, né? Ou para mim, na verdade, era uma zona de conforto, mas a mudança iria trazer benefício direto e imediato para os colaboradores. Né? Bom, como, né, caminhada é longa, você já sabe qual é a voz do seu Senhor, né? Como diz o texto, né? As minhas ovelhas ouvem a minha voz né, e sabem quem eu sou. E eu voltei decidido, conversei com a minha sócia e esposa, decidido a mudar, e aquilo foi uma mudança significativa. E gerou significativa para mim, né, na pessoa do sócio. Mas o interessante, Jorge, é que aquilo de fato abençoou imediatamente. Então, né, só para tangibilizar aqui, era a mudança física do escritório de um bairro para o outro, onde ofereceria mais mobilidade. O fato é que no final do dia encurtou sensivelmente o tempo de deslocamento na maior parte da equipe. Sim. Isso melhorou a qualidade de vida deles, a percepção de uma série de coisas, e Deus me deu um lar perto, na rua do trabalho. Né? Que coisa boa. Não é comodidade total. Um colateral poderoso, ou seja, eu falei assim, eu vou abrir mão, né? Vou andar mais tempo de carro, mas pensando, bom, eles vão andar menos tempo de transporte público, mas Deus foi tão bom que depois que eu tomei aquela mudança, surgiu uma oportunidade incrível, maravilhosa, de morar na mesma rua que tem o escritório. Né? Então, quando a gente está disposto a mudar, Deus sempre está com a gente. Amém. Ele abençoa aqueles que resolvem andar no caminho dele. Mas não é fácil. No primeiro momento é fácil. Então fica aí, #fica a dica, né? Esteja pronto para a mudança, porque certamente o Lead Like Jesus vai chacoalhar as bases do teu negócio, né? E certamente ele vai transformar para o modelo de Jesus, porque senão fica muito discurso, né, Jorge? Exatamente. Deus é meu sócio, a gente ouve muito isso, né? Deus é meu sócio, Jesus é meu sócio, é uma empresa bem, etc. Então, mas no dia a dia, as pessoas estão no centro da estratégia, da decisão, do dia a dia, e não é fácil, mas é perfeitamente possível. Exatamente. Bem, você sabe na prática que é possível aplicar isso, né? Sim, eu sou um exemplo mas disso. É uma questão de você querer executar, você tem que estar disposto a fazer. Muito bom. Jorge, você é um cara também que transitou muito tempo, ou durante um bom tempo, no mercado de tecnologia. Sim. A gente fala bastante aqui, tem inclusive um parceiro sobre inteligência artificial aqui que patrocina o episódio. Como você vê esse momento do mundo dos negócios, onde a tecnologia, ou a inteligência artificial, né, junto com a tecnologia, cria imensas oportunidades de negócio? Qual que é a sua visão aí do ponto de vista de negócios? Tá, é interessante, né? Porque, como comentei, depois que eu saí da Ambev, fui para o mercado de telecomunicações e fiquei nele até não sair mais. Virei diretor de operador de celular, fundei uma empresa de tecnologia e eu lembro que quando a telefonia celular chegou, ela começou com o AMPS, né, com aquela banda A. Quando chega a banda B, ela traz uma revolução, porque ela aumentou, a universalização do produto, do serviço se expandiu, área de cobertura, os devices, qualidade, os aparelhos, os devices começam a ampliar. E tinha um cara que era um indiano, que morava nos Estados Unidos, que ele era uma espécie de um guru, que a gente sentava com esse cara e ele começava a apontar o futuro. Né? Então, futurologista. Então ele dizia claramente, o celular vai se transformar numa coisa chamada PCS, é o Personal Communication System. Ele vai virar toda a base de comunicação das pessoas. Tudo que ela precisa vai estar ali. Estou falando isso aí no ano 2000, início do ano 2000, o cara já falando sobre esse conceito de PCS, e a gente já via ali que haveria uma grande revolução. Então eu diria que pensando em tecnologia, nós tivemos uma revolução que foi o microcomputador, uma revolução que foi a internet. Sim, grande revolução. A internet. Segundo ponto, eu acho que os dispositivos móveis viraram uma grande transformação, porque transformou a mobilidade, trouxe a mobilidade e a acessibilidade, mas eu diria que a inteligência artificial agora, ela é a nova grande transformação do mundo da tecnologia. Não tem mais retorno. Não dá para você falar assim, hoje você tem que entender o seguinte, como eu me insiro dentro desse mundo? Por quê? Porque com a capacidade de processamento que você tem nos chips atuais e com a capacidade de
processamento de informações que você tem, de cruzamento de dados, que hoje traz para a gente a inteligência artificial, ou você se ajusta a isso, ou você vai perder eficiência. Por exemplo, eu tenho um amigo que tem uma empresa na área de BPO, que atua para grandes corporações, inclusive, e ele hoje já tem uma ferramenta de inteligência artificial que ele, ao receber uma nota fiscal de um cliente dele, ele não apenas confere os dados que estão ali dentro, se batem dados fiscais, mas ele faz uma avaliação com os contratos que a empresa tem. Esta nota está de acordo com o que está acordado no contrato? Uau! Ou seja, o nível de detalhe, né, a qualidade do dado é impressionante. E sem contar que esse é um processamento muito mais rápido que você tem. E mais preciso, porque não depende do homem, né? Não depende do homem. Então, o que acontece? Esse é um ganho de eficiência. Agora, o ponto é, assim como ferramentas, como uma empresa, se ela não tivesse um ERP, não tem um ERP, ela não é eficiente, hoje, se você não acoplar, talvez daqui a um tempo, uma inteligência artificial no seu ERP, você vai perder produtividade. Então, eu diria que a inteligência artificial, ela vai aumentar a produtividade, mas ela também virou uma grande ferramenta de educação. Eu não sei você, mas eu uso muito como ferramenta de educação hoje. A qualidade do que você consegue hoje estudar. Então, eu tenho um ChatGPT pago. Meu ChatGPT não é gratuito, eu pago. É um investimento. É um investimento que eu faço ali dentro hoje. Para quê? Porque eu quero aprender com ele, eu quero me inspirar nele. Então, hoje, para mim, um empresário, um empreendedor, qualquer pessoa hoje que quer crescer nos negócios, ela precisa entender que a inteligência artificial, ela tem o poder de abrir portas para novos negócios, mas também de transformar seu negócio num negócio mais eficaz. Mudança de cultura, né? Então deixa eu aproveitar aqui e fazer a indicação Wings Group AI, não só uma empresa de produtos que visam aumentar a eficiência, diminuir o custo de processo, mas agora, Jorge, a Wings AI inaugura um braço de educação, né? Muito legal, porque uma pergunta recorrente é como eu transformo essas ferramentas no meu negócio ou em dinheiro. Né? Então você tem dois perfis de público, o empreendedor, né, o jovem empreendedor, como é que eu faço isso virar dinheiro? E você sabe, Jorge, curioso que tem pessoas dos Estados Unidos que criam, que eles pegam funções e juntam, né? Porque na verdade são prompts, né? Então ele pega várias funções de IA generativa, cria um produto e esse produto se auto-vende através de marketplace. Então, é uma máquina de fazer dinheiro. Ele entrega valor, de fato, mas você precisa conhecer a ferramenta, né? Você precisa criar um produto, mas o quanto isso é acessível. Sim. Né? Então, esse curso vai falar um pouquinho disso, wingsgroup.ai, você pode entrar no site, mas eu recomendo que você entre no Instagram. Instagram tem um link na bio lá de um curso que vai ter, uma imersão que vai ter agora em dezembro, justamente ajudando o empresário a entender como ele pode aplicar IA, especificamente, né, diretivamente no negócio dele, ou como ele pode transformar essas ferramentas em produtos e em negócio. Muito legal, né? Muito legal, muito legal. Então, não só entregar... Vou olhar, vou acessar lá. Tá, já ficou interessado aí, muito bem. Então, certamente, esse é um grande desafio, como você transforma IA em dinheiro no final do dia, né? Mas precisa de conhecimento, precisa de investimento. Isso aí. Jorge, caminhando para o final aqui, o papo está muito bom, né? Eu acho até que a gente falou pouco demais sobre o programa ali de Like Jesus, né? É uma imersão de final de semana inteiro, né? Na verdade, começa na sexta, termina no domingo. Isso aí. Depois tem a continuidade, depois tem o caminho do carpinteiro. Ou seja, de fato, não daria para esgotar. Vou te convidar para vir uma próxima. Eu sei que o primeiro foi desafiador. Convite. Já com a agenda super complicada, mas generosamente cedeu um tempo, espaço, né? Casou aí. Então, eu vou te convidar para voltar aqui para a gente falar de outros pontos que são importantes. A gente não falou de como amar o teu funcionário, que deixar como um gancho aí para o próximo, né? Porque você sabe que, um parênteses bem rápido, no evento nacional do Tela, que a gente convida vários empresários do Brasil inteiro, vem empresários do Brasil inteiro, palestrantes do Brasil inteiro, e teve um palestrante que falou sobre amor. Rapaz, no final daquela facilitação, teve um empresário que é mais próximo de mim, ele falou assim:
Eduardo, eu quero amar os meus funcionários, mas eu não sei como. Né? E acho que o Lead Like diz... A gente ensina sobre isso, né? Ensina sobre isso também. Então fica aí. Eu vou deixar o gostinho, né? Boa, boa. Então fazer né? Afinal de contas, a propaganda, como diz o ditado, é alma do negócio. É isso aí, né? é. Muito bom, muito bom. Jorge, caminhando para o final aqui, se você tivesse que recomendar à nossa audiência um livro só, a Bíblia não vale, é um best-seller por excelência de business, né? Como você disse, né? O Ken Blanche tirou ali dos exemplos do dia a dia de Jesus com os discípulos, né? Portanto, modelo de liderança, mas tirando a Bíblia de lado, que livro que te impactou, né, que te deu essa cosmovisão bíblica, cara, de mordomia e de mundo de negócio ligado à missão? Sem dúvida nenhuma, Negócios Ilimitados do Gunnar Olson, que é o livro da ICCC, né? Para mim esse livro é impactante. Negócios Ilimitados do Gunnar Olson é um livro que eu tenho certeza que ele vai trazer uma cosmovisão bíblica de negócio para todo mundo. O segundo livro é um livro que também é da ICCC, que é o livro que é o Presença Transformadora, que fala quando o empresário ele descobre que o Espírito Santo habita nele, né? Então a partir daí ele começa a tomar decisões no negócio guiado pelo Espírito Santo. Então esse livro aí, Negócios Ilimitados, do Gunnar Olson, para mim, ele é uma virada de chave na visão de negócios à luz do reino. Muito legal. A gente recebe no direct, Jorge, vários mensagens de pessoas que ainda não empreendem. Então estão desejando empreender, às vezes são pastores, às vezes são jovens, ou às vezes é alguém como você lá, largou o CLT e quer empreender. Que conselho você daria para quem está com aquele frio na barriga, aquela dúvida, vou empreender, não vou empreender, esse negócio vai dar trabalho, é de Deus, não é? O Brasil não é para fraco. Qual o conselho que você daria em uma frase pode ser uma frase um pouco mais longa, mas uma frase, um pensamento, né, do Jorge Monteiro para as pessoas que estão em dúvida como empreender ou se deve ou não empreender? Primeiro ponto, pare e escute. Você precisa parar e escutar a direção do Espírito Santo para você. Nem sempre o que está na sua cabeça, o que está na sua mente, no seu coração, aquele desejo que você tem, é algo que está alinhado com o que Deus tem para a sua vida. E princípios também, né? Exatamente. Segundo ponto, nem sempre é algo que ele é viável e implementável dentro de uma visão clara de negócios. Segundo ponto, tenha um bom conselheiro. Boa. Tenha um bom conselheiro. Encontre alguém em quem você confie, alguém que você possa dividir com ele essa sua ideia, esse seu sonho, e que não vai ser alguém que simplesmente vai te desestimular, vai te desincentivar, mas alguém que realmente seja um contador da verdade para você. Boa. Que vai te dar uma direção clara, que vai te orientar. A partir disso aí, tenha a coragem de executar. O ponto é que muita gente é um empreendedor e ele não tem a coragem, ele é um empreendedor no coração, mas não tem a coragem de executar. Então, aí eu vou, só para finalizar, lembrando o seguinte: todo empreendimento de sucesso, ele começa em primeiro lugar com uma visão clara, com um propósito correto. Tenha um propósito claro, esse propósito tem que ser maior do que você. Defina um propósito do seu negócio. Em cima desse propósito claramente definido, então, você comece a fazer uma implementação eficaz. Se envolva nele, participe dele e nunca saia de perto dele. Muito bom. Jorge Monteiro, última pergunta. Sonho grande. Qual que é o sonho grande hoje do Jorge Monteiro? Imagina que você é um cara multitask, né, que possa ter muitos sonhos, mas se você tivesse que eleger o sonho gigante, qual seria? Olha, Edu, eu vou ser simples nele, porque para mim é uma questão de clareza. Eu me associei ao sonho que nós temos hoje na Lead Like Jesus, que um dia todos em todos os lugares sejam impactados e influenciados por um líder que lidera como Jesus. Então, se você falasse para mim o que você gostaria que acontecesse hoje, que essa visão se cumprisse, de que
qualquer lugar que eu entrar, que eu me conectar, eu tenho ali alguém que tem um coração de Deus, tem um coração de Jesus, para liderar as pessoas, para conduzir aquele lugar dentro desse foco, que é aquilo que a gente está investindo tanto para que se realize. Muito bom, Jorge, muito obrigado. Queria agradecer também a nossa audiência, lembrá-los, né? O algoritmo adora que quando você curte, quando você comenta, quando você compartilha, é alimento. Lembra dos Tamagotchi, né? Lembra disso? Muitos anos atrás que tinha que alimentar o bichinho virtual. Então os algoritmos gostam muito, então a gente pede que conteúdos como esse, né, precisam chegar ao máximo número possível de pessoas, e você é responsável por isso. Então a gente conta com uma corrente do bem para que você nos ajude a levar além mar, né, toda essa provocação santa, abençoada, histórias tão, né, inspiradoras, tão abençoadoras como a do Jorge aqui. Combinado? Porque no final do dia, sucesso é muito mais do que lucro financeiro. É sobre impactar vidas, como o Lead Like Jesus tem feito. Isso aí. Né? E servir a Deus. Muito obrigado pela sua audiência. O que você está fazendo por vocação? Você precisa entender qual a sua vocação. Indo ou ficando, vá para aquilo que Deus quer que seja feito. Você não vai ficar rico porque teve uma boa ideia simplesmente. Você vai ficar rico porque tem um propósito. Minorias, é o que eu chamaria de mercados étnicos. Agronegócio, água, tecnologia, globalização. Eu sugeriria a área da sustentabilidade. Por que as empresas têm investido tanto em sustentabilidade? Será que não é pela fidelização dos consumidores? O que tem se desenvolvido mais rapidamente, categorias como moda, como saúde e beleza, como casa e decoração. E finalmente a área de energia. Nós estamos diante de um cenário em que a gente tem as mudanças culturais e tecnológicas muito importantes. Essa mudança de cenário tem desafiado a igreja a ter conhecimentos específicos e saber utilizar essas ferramentas para a glória de Deus. O Tela Masterclass é, para mim, exemplar nesse sentido.